A Bíblia e o aborto. O aborto é um tema delicado e controverso. Isso já é, por si só, um absurdo, tanto na sociedade como nas igrejas. Muitas pessoas se perguntam se a Bíblia tem uma posição clara sobre o assunto. Quero abordar hoje e buscar esclarecer o que as Escrituras dizem sobre o aborto, abordando as definições bíblicas e os princípios que podem guiar os cristãos e suas decisões. Vamos começar pela vida no ventre materno. A Bíblia considera a criança no ventre materno como um ser humano, desde a concepção. Em Lucas 1:41, lemos que João Batista, ainda no ventre da sua mãe, já estava cheio do Espírito Santo. O Salmo 139, do versículo 13 até o versículo 16, também oferece uma profunda e poética visão sobre como Deus conhece a forma de cada ser humano, ainda no ventre. Essa passagem diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E seria redundante dizer que na Bíblia existe a proibição de matar, até pela própria lógica. Assim como nós não queremos morrer, não devemos matar. O mandamento não matarás, Êxodo capítulo 20, versículo 13, é uma orientação clara contra tirar a vida de outro ser humano. Se nem sequer o corpo que usamos nos pertence, é um absurdo pensar em tirar a vida de outro. Tanto o corpo quanto a vida pertencem a Deus. A interpretação deste mandamento pode se estender à vida no útero, visto que a Bíblia trata o feto como uma pessoa. Em várias passagens, o valor da vida humana é enfatizado desde a concepção, sugerindo que o aborto se enquadra na proibição de matar. Mas talvez você possa dizer que existem exceções. Bem, uma exceção é a situação de risco. Embora a posição geral seja contra o aborto, há circunstâncias excepcionais em que ele pode ser considerado, em caso de gravidez de alto risco, por exemplo, onde a vida da mãe está em perigo. A decisão pode recair sobre o mal menor. Este princípio é baseado na lógica de preservar a vida da mãe, que pode ter outros filhos que dependem dela, e potencialmente gerar outras crianças no futuro. No Brasil e em muitos outros países, a lei permite o aborto quando a vida da mãe está em risco. Nestes casos, a difícil decisão de interromper a gravidez é feita com intenção de salvar a vida da mãe, reconhecendo a complexidade e a raridade dessas situações. Sim, raridade. Não podemos tomar um caso como regra. Agora, qual é o real problema em relação ao aborto? O problema não é a concepção de uma criança indesejada. A questão que deveria ser debatida nas famílias, igrejas, escolas, plenários e na televisão é: por que esta gravidez é indesejada? Talvez um caso extremo seja por fruto de estupro, mas é um outro caso e não é a regra. A regra geral, o problema é a luxúria e o pecado sexual. As pessoas não querem parar de ter relações sexuais inconsequentes e sem compromisso. Quanto a este assunto, a Bíblia também é clara. E ela diz o seguinte: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria, corpo, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim
para a santificação. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 até o versículo 8. Veja bem que ele chama o sexo fora do casamento como prostituição. Primeiro, porque o corpo não pertence a você, pertence a Deus. Então, é uma traição contra Deus. Por isso que Jesus pessoalmente tomará vingança contra a impureza. Enquanto o plano original de Deus não for colocado em cima da mesa, vamos continuar tendo discussões sem fundamento, porque somos egoístas demais para admitir que Deus quer pureza. O ser humano age de uma forma animalesca quanto aos seus desejos sexuais e suas geniais soluções. Assim como na referência acima, precisamos saber que o Senhor, sim, Jesus pessoalmente, contra todas essas coisas, contra a impureza, contra comportamento errado, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Precisamos aprender que a Bíblia condena o aborto de forma geral, valorizando a vida desde a concepção e tratando o feto como um ser humano. No entanto, em situações extremas, onde a vida da mãe está em risco, o princípio do mal menor pode ser aplicado, permitindo que a interrupção da gravidez aconteça para preservar a vida da mãe. Essas decisões são complexas ainda assim e devem ser feitas com muita oração e aconselhamento, sempre buscando alinhar-se com os princípios bíblicos de valor à vida. Para aqueles que estão procurando a verdade, é essencial entender que cada vida é preciosa aos olhos de Deus. Como a sua vida é preciosa aos olhos de Deus, cada vida é preciosa aos olhos de Deus. Se você dá valor à sua própria vida, o mínimo é dar valor também à vida do próximo. É necessário. Então, o estudo da Bíblia, o discernimento e a busca por orientação divina são fundamentais ao enfrentar questões tão difíceis e pessoais até como o próprio aborto. A solução para o aborto, que é um pecado hediondo, é a mesma para todos os demais pecados. Primeiro, tem perdão sim. Se já aconteceu o aborto, ainda assim tem perdão. Assim como um assassinato tem perdão. A solução é conhecer a Deus e obedecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que voltará para tomar vingança contra quem não fizer assim, contra quem, na prática, não conhecer a Deus. Segundo o que nós podemos aprender em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 a 9. Que Deus te abençoe para que você enfrente o real problema, porque senão nós vamos enfrentar as consequências.